A história começa com um jovem andando pelas ruas distraído com seu celular e por isso ele não percebe as pessoas correndo desesperadas à sua volta e acaba trombando com uma garota que corria. Nesse momento ele percebe o que estava acontecendo. Um cara com uma faca estava lá, provavelmente roubando a loja. Ele tenta fugir, porém ao ver que a garota que trombou com ele e sua amiga estavam travadas de medo, ele ganha coragem de enfrentar o sujeito com faca para proteger elas e quando percebe ele acaba ferido. O sujeito se assusta com a situação e foge. Nosso protagonista fica feliz que conseguiu proteger as garotas. Porém, infelizmente, acaba indo de base antes que a ambulância chegasse no local. E galera, a gente chegou aos 200 mil inscritos. Meu, tá louco, vocês são demais. Então vamos chegar agora aos 250 mil, galera. Tamo quase lá. Então bora dar aquela força pro canal e se inscrever e caprichar no like aqui embaixo pra bater a meta de 8.504 likes. E agora, bora lá. Algum tempo depois, o jovem acorda em uma casa diferente, onde vê uma serviçal que se alegra ao ver que ele agora, uma criança de 3 anos de idade, acordou. E sua mãe, uma mulher que ele nunca viu na vida, abraça ele toda feliz. Então o jovem olha no espelho do quarto e percebe que estava em um corpo de uma criancinha e obviamente ele surta, tendo uma reação completamente normal para alguém que acaba de acordar em um novo corpo. Percebendo que ele e Caim estava confuso, a serviçal Silvia e a mãe de Caim decidem dar um tempo para ele, pensando que a confusão era porque ele tinha acabado de acordar. Sozinho, ele finalmente entende que tinha ido de base para salvar as meninas e percebe que reencarnou em outro corpo como nas aventuras que ele gostava, e chega à conclusão que deve procurar conhecer ao máximo possível sua nova vida. Mais tarde, ele logo percebe como seria difícil estar em um corpo de um menino de 3 anos porque a Silvia trocava ele, dava comida na boca e ainda dava tapinha nas costas para ele arrotar, antes de colocar ele para dormir, o que dá para imaginar que é meio constrangedor passar por isso quando se tem a mente de um jovem. Porém foi nesses momentos constrangedores que ele aproveitou para descobrir mais sobre sua vida, como o fato do seu pai ser um marquês da alta nobreza e se chamar Garm, a mãe que ele conheceu se chamar Sarah e que ele tinha uma irmãzinha que é 2 anos mais velha chamada Raine. Além disso, seu pai já havia sido casado anteriormente com uma mulher e teve 2 filhos com ela, Dejin e Alec. Seu pai tinha o próprio exército cuja função era impedir que outras nações invadissem a fronteira. Além disso, ele descobre com Silvia que aquele mundo possuía monstros que eram detidos pelos aventureiros que lutavam com eles, com suas espadas e magias, o que deixa Caim super animado, afinal do mundo que ele veio não tinha nada de fantasioso, e ele não tinha nenhuma família viva, então também não tem do que sentir falta. Na mesa de jantar da família, Caim pede pro seu pai deixar que ele estude mais sobre o reino Westford e coisas sobre magia, e seu pai comenta que aos 5 anos ele será batizado para poder praticar magia, mas até lá ele poderia estudar nos livros. Então sua irmã Raine ajuda ele dia após dia contando sobre a história do reino, como por exemplo quem tinha sido o primeiro rei de lá, chamado Yuya. Além disso, ele descobriu que no mundo também existiam elfos, anões e o povo fera, assim como outras criaturas fofas. E assim 2 anos se passam e Caim chega na idade de ser batizado por algum dos 7 deuses, que concederá uma magia ou bênção que vão do nível 1 ao 5. Porém, quando o batizado começa, uma luz surge no local, transportando Caim para conversar pessoalmente com os deuses. Lá ele conhece Zenon, o deus criador do mundo, além da deusa da morte Rime, que explica que a eliminação de Caim estava fora dos planos. Ela diz que na verdade o sujeito que eliminou ele ia tropeçar antes de atacar as garotas e ser segurado pelas pessoas ao redor, ou seja, ele não precisava ter protegido elas. Apesar disso, os deuses reconheceram que ele fez uma boa ação e por isso o deus da terra permitiu que ele reencarnasse naquele mundo. Ela também explica que era para ele ter demorado mais para obter as lembranças da sua antiga vida, para não passar pelas situações embaraçosas de um bebê, porém ele acabou lembrando cedo demais. Mas Caim fala que foi muito melhor assim, porque ele conseguiu aprender as coisas muito mais rápido do que se não tivesse as lembranças de como ler e escrever, por exemplo. Então chega finalmente o momento dele receber as magias e bênçãos, mas ao invés de um ou outro conceder alguma coisa a ele como era para ser, todos os 7 deuses resolvem conceder alguma bênção para o menino, mesmo as bênçãos mais raras. Quando ele desperta, seu pai pede para ele mostrar seu status, porém Caim sente que algo estava errado e dá a desculpa de ter que ir no banheiro para ver seu status sozinho primeiro. Assim que ele abre, percebe que fez uma boa escolha, porque qualquer um se assustaria ao ver que ele recebeu todas as bênçãos possíveis de nível 10, sendo que o comum era apenas até o nível 5. Porém ele percebe que uma das magias recebidas pelo deus Zenon foi exatamente permitir que ele coloque um disfarce nos status, então ele ativa esse disfarce. De volta para casa, todos comemoram as bênçãos de Caim e seu pai volta a pedir para ver seu status, mas mesmo com o disfarce usado, todos se assustam com o tamanho resultado. Seu pai diz que com esses dados com certeza ele terá a vida ganha, porém pede para Caim não mostrar ele para mais ninguém, pois poderia ser visto como uma ameaça ao reino. Então Caim vai para o seu quarto, onde encontra um livro de magia de invocação e decide usar ele para invocar algum bichinho fofo para se divertir, porém ele acaba invocando uma fera gigantesca. Nesse momento Raine, junto com uma menina fera, aparece e Caim vê as duas em perigo, semelhante à cena das garotas da outra vida. Então mais uma vez ele cria coragem para bancar o herói e salvar as duas do monstro que invocou, usando uma magia que ele consegue se livrar do monstro. Após solucionar o problema, ele pensa que mais uma vez vai ser eliminado, porém fica
aliviado ao perceber que dessa vez ele vai ficar bem. Mais tarde seu pai pergunta o que Caim quer pro seu futuro, já que ele sendo seu terceiro filho homem não assumirá as terras. Ele responde que quer conhecer vários lugares, aprender coisas novas e proteger as pessoas que precisarem de ajuda, e por isso ele decidiu que quer ser um aventureiro para lutar contra os monstros daquele mundo. Enquanto isso, na casa dos deuses, Ymir pergunta para Zenon se eles realmente poderiam ter dado tanto poder para Caim, e Zenon lembra ela que nem todo esse poder poderá ser suficiente, porque até os 16 anos Caim precisará se tornar o melhor do continente, porque no futuro eles precisarão da sua ajuda. No dia seguinte, o pai de Caim fala que se ele quiser se tornar um aventureiro terá que estudar ainda mais, e para isso ele contratará um professor particular para guiar ele nos estudos. No quarto, Caim tenta imaginar como será seu professor, pensando se será alguém musculoso ou parecido com uma bruxa. Quando finalmente ele tem a notícia de que o professor tinha chegado, ele se empolga e usa seu poder de teletransporte caindo em cima da sua professora. Mais tarde ele descobre que terá duas professoras lindas chamadas Millie e Nina, que é uma elfa super fofa. Em seguida, Caim vai para sua primeira aula, onde de cara ele surpreende as duas com sua habilidade de lutar com a espada e capacidade de utilizar os 4 elementos, sendo que mesmo os magos mais poderosos não tinham essa capacidade. Isso faz com que elas percebam que não era uma boa ideia ensinar Caim dentro da mansão, o que deixa Caim bastante animado, pois ele estava doido para se aventurar por aquele novo mundo. Então eles vão pedir permissão para o pai de Caim, explicando que se treinassem dentro da mansão com esses poderes absurdos, provavelmente destruiria todo o local. O pai dele dá a permissão para ele treinar fora, contanto que eles não se afastassem muito e tomassem cuidado. E assim Caim e suas duas professoras saem da mansão para treinarem em um local seguro, e logo elas percebem que de fato foi a melhor ideia, porque o moleque cria uma grande explosão demonstrando suas habilidades de fogo. De repente, Millie e Nina sentem a presença de um monstro que logo aparece. O monstro era um coelho matador, o que é bem irônico, pois coelhos são inofensivos, mas esse coelho não tinha nada de inofensivo e vai direto para atacar o Caim. As duas se preocupam, mas o moleque dá um jeito no bicho como se fosse a coisa mais fácil do mundo. Em seguida, Caim pega a criatura com sua caixa de item que guardava tudo o que ele quisesse em um passe de mágica, e Millie comenta que ela sonha em ter uma bolsa mágica que é semelhante a uma caixa de item, porém era muito cara para ela comprar. Para se certificar de que o local estava seguro e livre de criaturas, Nina usa sua magia para escanear o local, vendo que tinha alguns outros monstros a 300 metros deles. Caim fica animado e pede para ela ensinar para ele como usar essa magia, e com apenas algumas instruções ele consegue ir além da sua professora, vendo inclusive a quantidade das criaturas, 4 coelhos matadores. Eles então vão até as criaturas e derrotam todas em um trabalho de equipe, porém um deles foge de Caim. Ele começa a ir atrás em direção à floresta que o coelho matador tinha entrado, mas Millie e Nina falam para ele não ir, pois a floresta era lotada de monstros perigosos. Elas também explicam que uma vez a cada década eles fazem uma rebelião e atacam a cidade em massa, fazendo Caim entender o motivo da cidade ter tantas muralhas fortificadas. Já em casa, Caim dá uma olhada no seu status e se assusta ao perceber como evoluiu por ter eliminado apenas alguns coelhos matadores, ficando com medo de ser executado caso descobrisse o quanto ele era poderoso e revoltado com os deuses por terem dado tanto poder para ele. No dia seguinte, Millie e Nina decidem ir até a guilda para buscar informações de monstros mais fortes que simples coelhos matadores, pois eles eram fracos demais para treinar Caim. Chegando lá, eles conversam com a recepcionista com orelhas de cachorro, que diz que no momento estavam tendo apenas lobos, monstros que atacavam em bando e que poderia ser um bom treinamento para Caim. Nesse momento, um sujeito aparece tirando sarro de Millie e Nina por elas serem do rank D, agindo como se elas devessem servir a ele apenas por ele ser do rank C, como se tivesse uma enorme diferença. Porém, quando ele e sua turminha partem para agressividade com as duas, Caim decide tomar uma atitude. Educadamente, ele pede para ele deixar suas professoras em paz, o que obviamente o cara não faz e ainda pensa em se divertir com um moleque de 5 anos. Então Caim mostra seu poder dando uma surra nos valentões, o que deixa as duas garotas felizes pelo jeito que Caim protegeu elas. E assim Caim segue seu treinamento com Millie e Nina dia após dia durante 3 anos, quando ocorre o fim de contrato que elas tinham. Como forma de agradecer as duas pelas aulas, Caim decide fazer uma bolsa mágica para elas, lembrando que Millie desejava muito ter uma. Então ele vai para a floresta onde os monstros vivem e ainda escolhe qual a cor de monstro usar para combinar mais com as professoras, usando seu poder de fogo para dar fim às criaturas, o que faz com que alguns soldados avistem a situação de longe e concluam que os monstros estão atacando. Todos correm para a floresta assustados com qual monstro tinha incendiado tudo daquela forma, enquanto Caim finaliza as bolsas e parte com seu teletransporte deixando um lenço para trás. Quando os caras chegam ao local, se preocupam em ver uma cratera, mas não veem sinal de monstro em lugar nenhum, achando somente o lenço que Caim deixou por lá. No dia seguinte, Caim tem sua última aula com Millie e Nina, que estavam super orgulhosas com o resultado do seu aluno. Ele então entrega o presente para as duas, explicando o monstro que usou para fazer as bolsas mágicas, o que deixa elas mais uma vez impressionadas, porque os dois monstros eram tão poderosos que os aventureiros de rank A tinham que se unir, e apenas com muito esforço conseguiam derrotá-los. Ele ainda explica que as bolsas caberiam a quantidade de uma mansão, dizendo como se fosse pouca coisa, mas Millie explica que aquela queria comprar cabia
cabia no máximo 2 carruagens e ainda assim era extremamente cara. Ele continua a explicação dizendo que caso alguém que não fosse elas pegassem as bolsas, ficaria com o peso de tudo que tem dentro. Isso fazia das bolsas algo além de um tesouro nacional, dificultando elas de usarem sem atrair suspeitas. Mesmo assim, as duas agradecem pelo presente e se despedem de Caim, afinal elas não tinham mais nada para ensinar pro garoto, então ele teria que continuar sua jornada sem as professoras. Mais tarde no seu quarto, Caim recebe uma bronca do seu pai por ter descoberto que ele foi na Floresta dos Monstros, um local que era proibido pela segurança de todos da cidade, e o coitado do moleque ficou ouvindo a bronca por um tempão, e assim o tempo passa com Caim derrotando dessa vez um dragão vermelho que faz ele ficar com os status melhor ainda. Após 2 anos, Caim chega na cidade de ir pro deboche e para isso ele vai na capital real, o que deixa sua família empolgada. Porém seu pai lembra que somente com 12 anos ele poderá ir para a escola, ou seja, ainda teria que esperar 2 anos, mas sua irmã Rhaene já tinha idade e vai realizar a prova. No caminho para a capital real, Caim resolve verificar se o trajeto estava livre de monstros e descobre que a 3 km estava acontecendo uma batalha entre 10 humanos e algumas dezenas de monstros. Ao avisar pro seu pai, ele pede para os seus cavaleiros se apressarem para socorrer as pessoas, mas Caim, sabendo que ia demorar, decide ir na frente usando sua magia de vento. Chegando lá, o moleque derrota todos os monstros orcs rapidamente, o que claramente assusta as pessoas, porém ele se apresenta como filho do Marquês, tranquilizando a todos. Em seguida, os cavaleiros de Garm chegam percebendo que a situação já tinha sido resolvida, então Caim cura as feridas dos homens e pega todos os corpos dos soldados abatidos com sua caixa para poder levar eles para suas famílias. Quando Garm finalmente chega no local, ele se surpreende ao ver que seu filho já tinha resolvido tudo, e percebe que o brasão da carruagem que Caim salvou pertence ao Duque Eric. Nesse momento, a porta se abre e conhecemos a princesa Telestia e a filha do Duque Silk, que ainda estavam muito abaladas com tudo o que aconteceu. Então Caim sugere usar sua magia de acalmar coração e mente nas duas, o que deixa elas com a sensação que estavam flutuando em flores. E assim Caim ganha 2 admiradoras que chegam a disputarem pela atenção do herói. As duas descobrem que Caim estava indo para a capital real e como elas também estavam indo para lá, elas basicamente sequestram o coitado, dizendo que se sentiriam mais seguras se viajassem com ele por perto. E assim as duas viajam bem agarradinhas com Caim, enquanto jogam seus charmes e insistem para ele tratar elas sem formalidades. Por ser uma viagem de 1 semana até a capital, eles fazem uma pausa para dormirem e Caim pensa que se livrará do grude das duas admiradoras. Porém elas pedem para dormir com ele porque ainda estavam com medo dos monstros. Seu pai lembra que mesmo eles tendo apenas 10 anos, ainda era inapropriado um menino dormir no mesmo quarto que 2 meninas. Mas devido à insistência delas, Caim decide aceitar ir com elas com a condição da sua cama ficar bem distante das demais. Porém ao chegar no quarto, além de não ter uma cama tão distante assim, as duas ainda botam o coitado para dormir no meio e juntam suas camas, ficando como se fosse uma cama só pros 3, dormindo bem agarradinhos. Com isso, o pobre Caim não consegue pegar no sono e assim vão passando os dias da viagem, com ele acabado por não conseguir dormir com as duas, até que finalmente eles chegam no destino. Já no palácio, um cavaleiro vice-capitão da guarda real aparece para receber eles e agradece por Caim ter salvo seus homens e permitir que os eliminados voltassem para suas famílias. Depois dos agradecimentos, Caim descobre que tinha uma audiência com o rei. Lá o rei agradece Caim por ter salvo sua filha e a filha do duque de dezenas de orcs. Para recompensar Caim pelo heroísmo, o rei nomeia ele como barão, além de dar 10 moedas de platina e uma mansão própria, afinal ele tinha salvo sua filha. Nesse momento, um marquês chamado Corgina aparece questionando o rei, pois ele acaba de nomear uma criança como barão. Porém o rei coloca o sujeito em seu lugar e insiste para que Caim aceite o título, o que ele faz meio contra sua vontade, afinal apesar de não querer um título tão importante, não dava para negar uma oferta do rei. Após isso, Caim se encontra com o rei e o Duque Eric na sala de recepção, porque os dois pais queriam agradecer Caim de forma menos formal para mostrarem o quanto estavam agradecidos por ele ter salvo suas filhas. Em seguida, Caim recebe mais uma bomba. Ele fica noivo de Silk e Telestia, afinal eles ficaram muito agarrados e até mesmo dormiram juntos, o que não era apropriado para 2 meninas solteiras, então a saída seria noivar eles, mas obviamente o casamento será oficializado somente quando atingissem a maioridade. Porém vemos que anteriormente o rei e o duque decidiram noivar suas filhas com Caim por outro motivo, para observar de perto o quanto Caim era poderoso, motivo também pelo qual tornou o menino independente, dando um título para ele e uma mansão. Tudo é combinado após a aprovação das duas garotas, que ficam super animadas com a ideia de noivarem com seu herói. Assim como seu título de barão, Caim não consegue recusar a proposta do noivado e assim acaba noivo das duas garotas. Algum tempo se passa e Caim decide ver os deuses novamente para ver o que poderia ser feito com seus status que já estavam em um nível inumano. O deus Zeno diz que do jeito que ele tá indo poderá se tornar um semideus, ficando na mesma classe que bestas e dragões divinos, surpreendendo o garoto. Em seguida, Zeno aproveita para contar que existe pouco entretenimento para eles naquele mundo e pergunta se Caim não conseguiria algum entretenimento da Terra para eles se divertirem, e Caim diz que vai pensar em algo. Mais tarde ele sai com Rhaene para ele experimentar alguns vestidos. Depois de um tempo ele cansa da loja e vai dar uma volta encontrando com uma amiga que ele fez chamada Parma, que tem orelhas de gato. Ele conhece o tio da menina, que é o dono de uma loja chamado
chamado Tamanis, e aproveita para ver com ele a possibilidade de criar, ou melhor, recriar um jogo que existe na Terra chamado Reverse. Ele apresenta a ideia para Tamanis, que acha bem interessante. Então Caim entrega uma moeda de ouro para ele criar a amostra, o que daria dinheiro mais do que suficiente. Após começar seus negócios, Caim sai da loja de Tamanis dando de cara com sua irmã, que reclama que ele não viu todos seus vestidos. Então, para se redimir com ela, em casa Reni mostra todos os looks que comprou, enquanto Caim enche ela de elogios, o que deixa sua irmã toda feliz. Em seguida, Sylvia aparece dizendo que Tamanis pediu para que ele voltasse na loja. Chegando lá, ele se surpreende que Tamanis já tinha conseguido fazer o primeiro jogo. Os dois testam Reverse, deixando Tamanis confiante que venderá bastante daquele entretenimento. Então Caim explica que gostaria que ele fosse um jogo acessível a todos, e por isso pede para ele fazer uma versão regular para toda a população, e uma outra versão para nobreza, pois imaginava que eles fossem preferir um produto mais refinado, e entrega mais moedas para Tamanis realizar a produção. Porém, Tamanis explica que primeiro eles precisam fazer um contrato e apresentar a ideia para o deus do comércio, e assim Caim e Tamanis oferece o primeiro jogo para os deuses, ganhando a permissão para criarem mais, além do direito sobre o jogo. Então Caim pede para Tamanis realizar uma versão ainda mais luxuosa do Reverse para dar para a corte, enquanto os deuses se divertiam com o novo entretenimento recebido. De volta para casa, Caim se lembra que era o dia do debut e parte para o palácio junto com seu pai. Chegando lá, ele vê novamente um Marquês Corgino, que claramente não gostava dele, e percebe que seu filho, da mesma idade que Caim, também estava lá, assim como o Duque Eric e Silk. Como eles não tinham se conhecido de forma formal antes, todos se apresentam novamente, e Caim aproveita para elogiar o vestido de Silk, o que deixa a garota ainda mais apaixonada, fazendo Eric enxergar ele como um galanteador. A sós com seu pai, ele pede desculpas, explicando que acabou tratando Silk como tem costume de tratar Reni. Porém, quando o rei e Teleste aparecem, ele faz algo parecido, elogiando a beleza da jovem, que também fica toda derretida com o elogio, fazendo o rei também ver ele como um galanteador. Em seguida, Caim entrega seu presente pro rei, o jogo na versão luxuosa, o que deixa seu pai surpreso e orgulhoso, pois ele nem sabia que Caim estava envolvido em algum comércio, ainda mais algo inovador. Em seguida, ele encontra com Silk, que conversa com ele tranquilamente, jogando seu charme como de costume, até que o filho do Corgino, chamado Rabbit, aparece tentando chamar a atenção da Silk, que trata ele de forma fria. Sentindo inveja de Caim, ele começa a implicar com o garoto, se gabando por ser filho de um marquês, e como Caim se apresenta como barão, todos os garotos entendem que Caim era um mero filho de barão, o que estava abaixo de um marquês, e começam a zombar do garoto pedindo para brigarem com ele lá fora. Lá o amigo de Rabbit faz um esforço grande para juntar mana o suficiente e ataca Caim com sua magia de fogo, saindo um mero foguinho que Caim desvia com facilidade. Em seguida, na vez do outro amigo, que ao invés do fogo possui magia de terra, ele tá com umas pedrinhas que Caim também desvia. Cansado daquilo, Silk esclarece que na verdade Caim não é filho de um barão, e sim filho de um marquês, assim como Rabbit, com o diferencial que ele de fato é um barão que recebeu o título depois de enfrentar dezenas de orcs. Imediatamente, os meninos mudam de atitude, pedindo desculpas para Caim pela forma que agiram, e saem rapidamente dali, deixando Silk e Caim sozinhos. Então ela sugere ter um encontro com o garoto, e nesse momento o Teleste aparece, ficando com ciúmes da amiga, e diz que também quer ter um encontro com Caim. Em seguida, o rei chega e não gosta nem um pouco de ouvir que sua filha tinha um encontro. Mais tarde, o rei se diverte com o jogo, e o Duque Eric aproveita para lembrar Caim do fato que, apesar dele ser noivo das duas garotas, aquele fato ainda era um segredo, e por isso ele deverá tomar cuidado para não espalhar por aí. Depois de algum tempo, finalmente Caim recebe as chaves da sua nova mansão, quando o Duque Eric junto com várias pessoas aparecem pedindo para jogar Reverse com ele, fazendo ele se assustar com o quanto o jogo tinha feito sucesso. Mais tarde, Caim vai conhecer sua mansão e percebe que ela não estava lá nas melhores condições, tendo muita coisa velha empoeirada e precisando de reforma, apesar de ser uma mansão bem grande. Então ele decide usar sua magia para limpar e reparar tudo, e em questão de segundos a mansão estava brilhando. Essa magia do moleque resolve tudo, qualquer um ia querer essa magia no dia de faxina. Depois de arrumar tudo, Caim já começa a se sentir em casa quando Sylvie e seus outros funcionários aparecem, incluindo o mordomo de Caim chamado Colan. Mas na hora da faxina, as faxineiras percebem que não tinha uma única poeira no local, e Caim explica que já resolveu essa parte, restando somente Sylvia e as outras se prepararem para receberem as coisas dele. Caim deixa o restante dos cuidados com os funcionários para voltar para casa da sua família, onde ele finalmente encontra seus outros irmãos, o Dejan e o Alec, que estavam muito orgulhosos pelo caçula que conseguiu um título e uma mansão antes deles. Em seguida, todos vão conhecer a casa do Caim, ficando impressionados com o local. Seu pai alerta que estava faltando obras de arte, porque todo nobre aprecia a arte e decora sua casa com elas, como vasos, quadros ou até monstros empalhados. Então Caim rapidamente coloca o dragão vermelho que ele derrotou na floresta na sua sala como decoração, o que deixa as faxineiras assustadas. Seu pai também se assusta, pois até mesmo cavaleiros de classe A mal consegue derrotar um desses monstros, e ainda por cima ele vale 1000 moedas de platina, o que o tornava muito melhor do que qualquer decoração. Em seguida, sua mãe e Reni descobrem mais uma peculiaridade na casa. O banheiro possuía um jatinho de água, coisa que nunca foi usado naquele mundo, fazendo todos ficarem encantados com
mordomos já tinham, e só nesse momento seu pai avisa pra Caim que é uma regra entre os nobres fazerem uma festa de estreia da mansão. Caim fica preocupado porque não tinha ideia de como lidar com aquilo, mas felizmente seu mordomo já tinha iniciado os preparativos e feito uma lista dos convidados, o que incluiu o Marquês Corgino. Caim explica que não se dava muito bem com ele, mas o mordomo diz que não era bem visto deixar de convidar um nobre. Além disso, não tinha convite para o rei, pois somente quem possui título de conde ou superior poderia chamar ele. Na festa também era costume dar um presente para os convidados e Caim fica confuso sobre o que dar, porém Silvia dá a ideia dele dar algo que era sua cara. Então Caim faz taças de vidro porque ele reparou que todos de lá usavam somente porcelana. Já na refeição ele pede pro cozinheiro preparar um hambúrguer saboroso e uma bebida borbulhante, sendo que os dois não existiam naquele mundo, e Silvia aprova amando o resultado. Em seguida, Caim recebe o duque e o rei, que foi até lá para tirar satisfações do porquê o Eric recebeu o convite para a festa e ele não. Afinal, ele quem havia dado sua mansão, além do Caim estar noivo da sua filha. Eric lembra o rei que apenas pessoas da alta nobreza poderiam convidar ele, e Caim esclarece que tinha planejado entregar o convite para ele quando visse pessoalmente, e ao explicar isso, entrega o convite ao rei, o que deixa ele feliz como uma criança. E assim o dia da festa chega e Caim recebe os convidados, que obviamente inclui Eric e Silk, que ficam impressionados com o local, principalmente devido ao dragão empalhado logo na entrada. Além disso, todos ficam encantados com a taça de vidro e a bebida, assim como o hambúrguer. Quando o rei chega, também fica encantado com tudo, e a rainha pede para Caim instalar no banheiro do palácio o jato de água o quanto antes, porque aquilo era uma coisa revolucionária, e o rei elogia Caim, dizendo que aquela era a melhor recepção que ele já viu. Todos aplaudem Caim pelo resultado da festa, porém nesse momento o problema chega. O Marquês Corgino aparece criticando tudo. Ele critica a mansão, o dragão empalhado e até mesmo a comida, negando aceitar que gostou da refeição. Todos acham a atitude dele rude, porém o mordomo alerta Caim, porque como ele era um marquês, ninguém podia ser rude com ele. Então Caim bola um plano. Ele apresenta a taça para o Corgino, explicando que todos os convidados irão poder levar um para casa. Porém Corgino exige levar todas as taças para ele, pois sabia que Caim não poderia negar seu pedido. Mas o moleque sabia que o rei e o duque estavam se aproximando, fazendo eles escutarem Corgino sendo rude, e assim o rei coloca ele no seu devido lugar. Todos percebem que foi algo planejado por Caim e o rei dá uma bronca no moleque por ter usado ele dessa forma. Algum tempo depois, Caim vai até o palácio, onde se encontra com o vice-capitão novamente, e explica que o primeiro-ministro pediu para ele deixar os monstros empalhados que ele tinha por lá. Ele mostra uma sala onde Caim podia deixar tudo, mas ele explica que eram muitos monstros para um local daquele tamanho. Então o vice-capitão pede para ele deixar do lado de fora mesmo e se surpreende quando Caim começa a liberar diversos monstros um atrás do outro, fazendo todo o lugar lotar de criaturas. Ele pergunta se Caim era algum tipo de herói ou discípulo dos deuses, deixando Caim sem jeito. Antes do garoto ir embora, o vice-capitão pede para ele ajudar no treinamento com os cavaleiros e explica que gostaria que ele conhecesse a capitã. Então ele apresenta Caim para a tropa e todos questionam se era correto eles lutarem com uma criança de 10 anos. Porém, após lutar com um deles e Caim demonstrar sua incrível habilidade, todos decidem atacar Caim de uma vez. Antes que pudessem simular a luta, a capitã Tijuana, uma elfa, aparece, questionando por que todos estavam atacando um garotinho indefeso, mas ao saber que se tratava do menino que salvou a princesa derrotando dezenas de orcs, ela muda de expressão, decidindo que ela própria duelaria com ele. Todos imaginam que Caim vai perder porque ela possui o título de mestre espadachim, sendo a melhor cavaleira do reino. Então ela começa o duelo e todos ficam impressionados com Caim conseguindo lutar de igual para igual com a capitã, mas depois de um tempo lutando, Caim aumenta mais ainda sua velocidade, conseguindo derrotar a indestrutível Tijuana. Isso faz com que ela se apaixone por Caim e decide se casar com ele. Caim questiona que mal conhecia ela, então Tijuana se apresenta melhor e explica que ela é elfa. Ela não vai envelhecer tão cedo, então quando ele tiver idade para casar, a diferença entre eles terá sumido. Caim fica com medo da reação do duque e do rei e explica que antes tem que conversar com algumas pessoas e ela concorda, dizendo que ela mesma terá que falar com o rei antes e arrasta o coitado para uma audiência, com ele desesperado temendo a reação de todos. Na audiência o rei obviamente se assusta com a notícia e pergunta por que Caim não explicou que já está comprometido com Silk e Telestia, e ele explica que não disse nada pois era uma informação confidencial. O pai de Caim então pergunta se ele estava ciente da posição da Tijuana. Como ele nega, o rei explica que ela é de um país de elfos chamado Liebert, e graças à beleza deles era comum os elfos serem sequestrados e escravizados. Porém o reino Westford, graças ao primeiro rei Yuya, não discrimina os elfos por sua raça e por isso o território de Liebert era independente, sendo Tijuana considerada uma princesa. Então o rei explica para Tijuana que Caim já estava comprometido, porém isso só faz com que Tijuana fique ainda mais apaixonada por Caim. Afinal, ele impressionou não apenas a ela, mas o rei e o duque. O rei então informa que antes de confirmar qualquer noivado, ela precisará conversar a respeito com seu pai, e imediatamente ela vai escrever uma carta para ele. Em seguida, após Caim também sair, todos conversam sobre como ele era forte demais para uma criança ou para qualquer outro humano. Então, suspeitando que ele escondia algo de todos, o rei decide fazer um teste com ele. Alguns dias depois, Caim caminha pelo palácio, cansado de tanto ser forçado a lutar com a capitã
capitã Tijuana, que estava usando ele para se fortalecer quando se encontra novamente com o vice-capitão. E Caim explica que de tanto que lutou com Tijuana, ele também adquiriu o título de mestre espadachim, quando de repente Tijuana volta a achar Caim e arrasta ele para mais um dia de treinamento. Mais tarde, Caim vai para mais uma audiência com o rei e ao ver que todos estavam presentes, ele teme e tá encrencado. Porém, o rei apenas entrega um livro para ele, explicando que era um livro de magia de nível imperial escrito pelo primeiro rei Yuya. Caim abre o livro empolgado ao ver magias de alto nível, porém nesse momento o rei explica que ele foi o primeiro que conseguiu ler o que estava escrito no livro, fazendo Caim se assustar ao perceber que ele estava escrito em japonês. Só então Caim percebe que o nome Yuya é um nome japonês e provavelmente ele tinha reencarnado naquele mundo assim como ele. O rei então questiona por que Caim entendia aquele idioma, e sem ter outra opção ele decide ser sincero e apenas pede para que todos mantenham as informações dentro daquela sala. E assim ele explica que tem memórias da sua vida passada, dizendo que veio de outro mundo em um país chamado Japão, e no meio da explicação ele acaba falando que se encontrou com os deuses, fazendo todos se assustarem ainda mais. Ele então explica que além do dia do seu batizado, ele se encontra com os 7 deuses sempre que vai à igreja. Então seu pai pede para ele mostrar seus status e todos quase caem para trás ao ver os dados. O rei então explica que com tudo aquilo, todos do reino, incluindo ele, deveriam se curvar para Caim, porque um escolhido de Deus é o maior dos títulos. Mas Caim protesta, dizendo que não deseja nada daquilo. Ele diz que no mundo anterior ele estava sozinho, pois já tinha perdido seus pais e avós, mas naquele mundo ele encontrou uma família maravilhosa e gentil, fez amigos queridos e teve aventuras divertidas. E ser nomeado como barão já era um título maior do que ele sentia que merecia, e por isso gostaria de continuar com a vida como está sendo tratado, como um simples barão e filho do marquês. O rei compreende sua vontade, mas comenta que talvez fosse melhor ele ser nomeado como novo rei. Mas antes que Caim pudesse protestar, Tijuana aparece toda animada, dizendo que recebeu a resposta do seu pai sobre o noivado, fazendo Caim oficialmente ganhar mais uma noiva que resolve comemorar com mais um duelo entre eles. Em respeito ao desejo de Caim, o rei pede para todos da sala manter aquelas informações em segredo, sem exceção, para que ele possa proteger seus amigos, os familiares, suas noivas e quem mais precisasse de ajuda, sem toda a adoração que ele claramente não desejava, e todos concordam com a decisão. Mais tarde, Silk e Telestia ficam pistola com Caim por ele ter ficado noivo de mais uma garota. Silk se pergunta quantas noivas mais ele iria arrumar antes de atingir a maioridade, enquanto Telestia pede para ele parar de sair aceitando noivados daquele jeito. Para piorar a situação nesse momento, Tijuana aparece dizendo que eles vão se amar por mais um dia, fazendo Silk e Telestia voltarem a ficar com ciúmes. Caim tenta explicar que eles apenas duelavam, mas Tijuana arrasta ele de lá, com ele implorando por um dia de descanso. Claramente ter 3 noivas não é pra qualquer um. E galera, eu quero saber se vocês curtirem esse anime. Também já peço um gostei aqui embaixo pra ajudar esse vídeo, e comenta aqui embaixo um anime que de repente vocês queiram ver aqui no canal. Caso você ainda não for, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho pra receber os vídeos novos aqui do canal, beleza? Valeu galera, se cuidem!